Deus por a igreja reunir-se novamente. Estamos encerrando o nosso curso de Fundamentos da Fé e hoje falaremos sobre os deveres dos membros. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva antes do tempo que antecedeu a vinda de Jesus, para que algumas coisas ficassem claras para o leitor da Bíblia, porque às vezes as pessoas podem confundir. Nós lemos a Bíblia com muita influência pagã, muita influência mundana, e acaba que isso interfere na nossa maneira de ver o texto. No Antigo Testamento, Deus, quando tirou o povo do Egito, e o povo caminhou pelo deserto por 40 anos, já que a viagem de 15 dias, que seria o previsto, eles interromperam e tinham medo de entrar na terra, não tiveram confiança em Deus. Portanto, por 40 anos andaram pelo deserto, e aquela geração que veio do Egito, que tinha influência, inclusive do próprio culto egípcio, e acabou desaparecendo, e a nova geração que nasceu no deserto foi que entrou na Terra Santa. Entrando na Terra Santa, eles começaram a ter muitas semelhanças com os povos vizinhos, algumas boas e outras bastante ruins. Mas o importante é que os povos pagãos tinham templos para os seus deuses. O povo de Israel tinha o tabernáculo. O tabernáculo foi uma determinação de Deus, desenhado e projetado por Deus, e sob regras estabelecidas, rígidas, estabelecidas pelo próprio Deus. O povo cultuava no deserto, oferecia sacrifício nesse tabernáculo. As tribos de Israel, as 12 tribos, ficavam espalhadas, e no centro, espalhadas, mas de forma organizada, e no centro do arraial ficava o povo de Israel, tinha ali o seu tabernáculo, que era uma tenda, e Deus morava nela. Todos moravam em tendas. Então, de tempos em tempos, eles mudavam de lugar, avançando rumo à Terra Santa. Então, num dado momento da história de Israel, eles tomam posse da Terra Prometida. E aí, quando eles dominam sobre a Terra Prometida, acontece de o povo pedir a monarquia, pedir um rei, como os povos pagãos tinham. Então é instituído um rei chamado Saul, e que evidentemente vai construir um palácio para ele mesmo. O que há de interessante nisso é que depois de Saul, a dinastia de Saul começa nele e termina nele, e começa então a dinastia de Davi sobre Judá. E Davi, sendo um homem temente a Deus e profundamente consciente da grandeza de Deus, não aceitava que ele morasse num palácio enquanto Deus morava num tabernáculo. Então, o que eles fizeram? Davi pediu a Deus para fazer um templo, um palácio para Deus, porque no hebraico a palavra palácio e templo é a mesma palavra. Então ele queria fazer um palácio para Deus. Os deuses pagãos precisavam, porque eles eram estátuas que eram adoradas e recebiam sacrifícios, pelo menos era isso que o povo cria, mas aí eram feitos de ouro, de bronze, eram bem enfeitados, eram ídolos, e sofriam as ações do vento, da chuva, do sol, e é evidente que eles podiam deteriorar. Daí o povo pagão construiu um palácio para colocar dentro dele os seus deuses e cultuarem ali dentro. O que aconteceu foi que agora Israel está pedindo a Deus, na verdade Davi, para fazer um lugar de moradia, uma casa de alvenaria, onde Deus pudesse estar. Então Deus permite que seja feito, e é feita uma reprodução do tabernáculo, só que agora em alvenaria. E daí Davi não teve a permissão de Deus para fazer, foi o filho dele, Salomão, que fez, e Salomão constrói um templo. E dentro desse templo, acreditava-se que seria ali a residência de Deus, e que Deus moraria ali. Na verdade, o que estava locado ali era a Arca da Aliança, e por isso os sacrifícios também eram feitos no templo, como era antes no tabernáculo. Isso a partir do reinado de Salomão e do início da história de Jerusalém. Então, eles têm por muito tempo esse templo.
Esse templo é bastante destruído e danificado pela invasão dos babilônios em 586, tempo em que foi destruído boa parte do templo. Os utensílios foram levados para o reino da Babilônia. Dali, o povo de Israel, então, não adora mais no templo, porque o templo está destruído e os muros de Jerusalém destruídos também. Israel, então, vai ao cativeiro. Boa parte da população de Israel vai trabalhar como escravos na Babilônia, até que os medos e os persas derrotam os babilônios, e aí Israel volta à sua terra para reconstruir o templo. A reconstrução do templo, que realmente se torna bastante famosa, é a reconstrução feita por Herodes. Agora o povo de Israel está em Israel, e para garantir que não ia se tornar possessão de outros povos, pede auxílio a Roma, e Roma então estabelece ali a Pax Romana. As leis são de Roma, Roma domina sobre Israel. Estamos falando aí já perto da era de Jesus. Júlio César começa a reinar 30 a.C. E então, nesse momento, o templo, de certa forma, é respeitado e Herodes é colocado como rei. Herodes não era judeu, ele era descendente de Esaú, ele era idumeu, então, ou edomita, como também nós vemos a Bíblia chamar. Então ele, como filho de Edom, ele vai restituir o templo de Israel para tentar ganhar a simpatia do povo. E o templo realmente fica, segundo dizem, mais suntuoso e mais bonito do que aquele que Salomão fez originalmente. Então é esse segundo templo feito por Herodes, e que não tinha concluído quando Jesus nasceu. Mais tarde ele é concluído e dura pouco tempo, porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito de Roma cerca. Esse Tito mais tarde vai ser o imperador Tito Vespasiano, mas ele cerca Jerusalém, toma Jerusalém e destrói o templo, de tal forma que fica somente o conhecido hoje Muro das Lamentações. Foi o que sobrou do templo, onde o judeu de hoje faz as suas orações. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque a ideia de templo é a ideia de um lugar para que Deus more. Só que tanto Salomão quanto Estevão, que foi um diácono da igreja, Estevão fala no seu discurso para o Sinédrio, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus tinha um projeto de fazer um templo para si, mas um templo que não era feito de tijolos de alvenaria, tijolos de barro, mas um templo que fosse feito de pedras vivas, ou seja, de humanos que, ajuntados, construíssem ali um lugar para a habitação de Deus. Você vai ver algo semelhante citado em Efésios e várias outras passagens. Deus então tem um projeto de construir uma coisa que ele chama de igreja. A palavra igreja, ela não está ligada, na verdade, à palavra templo. A palavra templo é uma coisa que já existia entre os povos pagãos, mas a palavra igreja, ela sofreu algumas alterações para chegar a ser a igreja como conhecemos hoje. Ela começa com o nome de eclesia, ou eclésia ou eclesia. Eclésia quer dizer para fora, e eclesia quer dizer chamados. O verbo kalel é chamar, né? Fica fácil você lembrar, quem gosta de inglês aí, do verbo call, do inglês, é chamar. Então, kalel é chamar. Daí, chamar para fora. Isso é que quer dizer a palavra eclesia, porque os administradores das cidades gregas tinham o costume de fazer aquilo que eles chamavam de reunião ou eclesia. Eles iam para as praças e lá chamavam o povo para fora das suas casas para se reunir, e era discutido com o povo algumas das decisões ou feitos comunicados. Essas reuniões eram chamadas de eclesia. Então, eclesia no grego, no latim foi com o nome de iglesia e depois virou igreja no português. Essa foi a linha que nós seguimos.
Uma outra linha que os nórdicos adotaram é aquela que vinha da palavra grega kyriak, que significava do Senhor. Kyrios é Senhor, kyriak do Senhor. Esse escrito com U, por quê? Mais tarde você vê que vira kirch no alemão e vira church no inglês. Mas aí é outra raiz, a palavra igreja em inglês deriva do nome do Senhor, kyriak. E nós temos a palavra em português, igreja, que eu falei que vem do vocábulo grego eclésia. Então, o que era o plano de Deus? Construir um povo reunido, para que ele morasse, não meramente de ficar debaixo de um teto, mas ele morar no coração e na vida da comunidade. A ideia de Deus era produzir uma comunidade cristã. E dali, então, surgiu a igreja. A igreja foi a invenção de Jesus. Tanto é verdade isso que em Mateus 16 você vai encontrar Jesus dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você vê duas coisas: Jesus é quem edifica e a igreja é dele. Ele diz: é minha, é propriedade de Jesus. Portanto, não cabe a nós estipularmos o valor que a igreja tem. É evidente que por ter pessoas ruins que entram na igreja, pessoas que distorcem o evangelho, há uma tendência nossa de ter uma certa reserva com a igreja. Só que não podemos fazer isso. A igreja é de Jesus e devemos acolhê-la em nome de Jesus. E que tiver de ruim dentro dela, oremos a Deus para que Deus tire, para que Deus dissipe, como na verdade aconteceu de algumas pessoas no passado agirem de forma diferente do que a lei estabelecia e foram punidas por isso. O caso de um rei que levou um incenso para queimar, que era só lícito ao sacerdote, e aí esse rei foi ferido de lepra e teve que deixar o trono e morar na comunidade de leprosos. É isso que nós temos narrado no livro de Isaías e também nos livros históricos. Então, várias pessoas tentam fazer a coisa da sua própria forma, dentro da igreja, evidente, mas sofrerão o juízo de Deus, como aquele jovem que tentou segurar a arca, e ele não tinha permissão para segurar a arca, mas ele viu que ela ia cair, colocou as suas mãos e morreu. Então, há muitas regras colocadas na igreja que são regras estabelecidas por Deus. Você vai encontrar no Novo Testamento, especialmente, nós temos 13 cartas de Paulo, ainda temos as epístolas gerais, que são instrução para a igreja, fora as instruções que já temos no Evangelho. Portanto, a Bíblia nos dá, com sobra, ideia de como devemos instituir essas igrejas. E aqui é interessante que Jesus está dizendo que toda autoridade Deus lhe deu. Eu recebi toda autoridade no céu e na terra, quer dizer, sobre os anjos e sobre tudo que há na terra ou no céu, tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Agora, a humanidade ou a história experimenta um momento diferente. Um homem é colocado abaixo de Deus e acima dos anjos. Esse homem é Jesus. Nós temos um representante nosso que tem o governo de todas as coisas, das estrelas, de tudo mais, nas suas mãos. Então é isso que Jesus diz: toda autoridade me foi dada. E com base nessa autoridade, indo por todo o mundo, façam discípulos. O equivalente desse texto em Marcos diz: pregai o Evangelho. Então, isso é a forma de Jesus nos dizer que igreja faz parte do plano de Deus. Cada igreja local, as igrejas locais são expressões da igreja invisível de Deus, uma expressão visível. Então, se alguém quer ver a igreja invisível, vá a uma igreja local. A igreja local é aquela pela qual as pessoas fazem uma aliança com Deus. Quando se ligam a ela, a uma igreja local, também estabelecem uma aliança, um pacto com Deus, e que celebra esse pacto na ceia. Por isso é tão importante a igreja local, porque ela é o cumprimento do propósito de Deus e é o agente de Deus para a salvação. E aí cada igreja local estabelece a sua forma, as suas regras internas para poder resolver algumas questões modernas. E nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que instituiu
em 1950, aqui eu estou mostrando a vocês esse livrinho verde, que é a Constituição da Igreja. Então, o nosso país tem uma Constituição democrática, deputados, etc, etc. Tudo isso foi copiado da Igreja Presbiteriana Americana. Então, nós no Brasil temos uma Constituição não por imitar o Estado, mas porque isso foi estabelecido nos primórdios da Igreja, de uma igreja que tem perto de 500 anos. E nesse primórdio dessa igreja, tanto a sua teologia quanto a sua forma de administração vem, com o tempo, se mantendo. Então, em 1950, eu tenho a honra de dizer que alguns dos meus professores de seminário fizeram parte desse grupo. Claro que eu fui na década de 80 ao seminário, mas na década de 50, alguns dos meus professores na década de 80 já participaram desse concílio. Eu vi o nome deles como aqueles que constituíram a Constituição do Brasil, participaram da Constituinte. Então, em 1950 se estabelece algumas regras. Nós podemos chamar de Constituição, Código de Disciplina e Princípios de Liturgia, que são o que está estabelecido no Manual Presbiteriano, e com algumas regras. Entre essas regras, tem aquilo que estabelece como alguém se torna membro da igreja e depois diz quais são os deveres dele. É isso que eu quero ler para os irmãos no capítulo 14, no artigo 14 da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. Diz que são deveres dos membros da igreja conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 pontos. Então ele vai citar 5 deveres que eu gostaria que você guardasse no seu coração aí, e para que a gente pudesse concluir o nosso curso dizendo os deveres daquele que se torna membro da igreja. O primeiro dever colocado é a respeito da vida. A vida daquele que é batizado, que se torna membro da igreja, diz aqui que é dever dele viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Então, olha que coisa interessante. Nós temos que ser pautados por aquilo que está nas Escrituras. Não é meramente ideia ou opinião. E eu sei que há pastores que ensinam pensamentos seus, opiniões suas. Porém, nós somos obrigados a seguir e viver e checar, inclusive, os nossos pontos de vista pela Escritura Sagrada. Então, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, portanto, ela é regra de fé, ensina aquilo que devemos crer. E ela é regra de prática também, ela ensina o que devemos fazer diante das circunstâncias que se apresentam diante de nós. Portanto, o primeiro item diz que é a obrigação do membro, daquele que se torna presbiteriano, viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada. Então, a sua teologia não é sua, é aquela que está na Bíblia. Não é da minha preferência, se eu gosto da existência do inferno ou não. Isso importa pouco, importa o que a Bíblia diz sobre o assunto. Portanto, o presbiteriano que se torna membro tem como primeiro dever crer e viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos então para os outros 4 deveres estabelecidos na Constituição. Diz também que é dever de todo membro da igreja honrar e propagar o Evangelho de Cristo pela vida e pela palavra. Então veja só, o que é interessante são 2 coisas: honrar e propagar. Através de que instrumentos? Da sua vida e da sua palavra, do seu comportamento e da sua palavra. Então, o Evangelho do Senhor Jesus é aquela boa notícia. Em cada época se usa algum tipo de resposta para aquilo que a sociedade pergunta. Então, o Evangelho quer dizer boa notícia. Então, é a transmissão da boa notícia de que Jesus está vivo e que voltará para resgatar os seus. E todos os que creem nele serão salvos. Essa é a notícia, a boa notícia do Evangelho, que deve ser pregada, já que nós somos uma igreja reformada, segundo a cosmovisão, a visão de mundo que nós temos e da história que temos como reformados. A cosmovisão reformada,
que basicamente é crer que o mundo foi criado por Deus, esse mundo não nasceu por acidente, e que alguns ensinam por aí, a igreja presbiteriana não aceita esse ensino, de que as coisas vão acontecendo no mundo e que o mundo hoje é o resultado de uma evolução. Na verdade, nós cremos que é resultado da criação. Deus criou. Então, o mundo é criado, o mundo caiu, nós temos um mundo pervertido, por isso tantas coisas ruins acontecem, porque nos desligamos de Deus, e aí uma série de catástrofes, inclusive a própria morte. Os homens muito dificilmente chegam aos 100 anos de idade. Isso se deve, segundo as Escrituras, segundo essa cosmovisão nos ensina, segundo a verdade que Deus nos mostra, foi por causa da queda. A queda é a separação do homem de Deus. E nós somos redimidos em Cristo. Jesus vem, morre na cruz, paga as nossas dívidas com o seu sangue e assim resgata o povo para o céu, para a salvação, um povo que não entrará em juízo. Isso é o Evangelho. Então, se sabemos que isso é o Evangelho, a boa notícia de que o homem pode ser salvo, se ele crer nesse Evangelho, então essa boa notícia, ela tem o poder de salvar, como também tem o poder de condenar. Aquele que rejeita está se condenando. Então, são essas perspectivas que nós devemos ter. E devemos honrar esse Evangelho com a nossa vida e honrar com nossas palavras. Naquilo que falamos, sempre honrarmos o Evangelho. E o que significa também? Propagar esse Evangelho. É tarefa de todo aquele que se torna membro de compartilhar com o outro, de fazer discípulos. A Igreja Presbiteriana crê que a ideia de evangelizar e fazer discípulos, dar a boa notícia e treinar pessoas para a vida cristã, não são tarefas de liderança, são tarefas de cada membro. O membro da Igreja Presbiteriana não é um mero espectador da vitória de Cristo. Ele está em campo com a camisa vestida, ele é um soldado em guerra. Então, assim, é dever de todo membro honrar e propagar o Evangelho, seja pela sua palavra. Você deve falar desse Evangelho, não é para ser um agente secreto de Cristo. Eu entro nos lugares e não falo do Evangelho porque isso complica a minha situação. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Você é um propagador do Evangelho pela sua palavra e também pela sua vida, porque às vezes somos proibidos e não temos condição de pregar, mas muitas vezes só a nossa conduta pode levar pessoas a conhecerem Jesus e serem salvas. O terceiro dever: sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Isso aqui é muito importante, lembrarmos que nós devemos sustentar moralmente, quer dizer, eu não falo mal da minha igreja, nem de membros da minha igreja. Se eu tiver alguma coisa, alguma objeção, alguma crítica a fazer, eu farei para a pessoa. Então eu devo honrar a igreja e sustentá-la moralmente, e aí também diz financeiramente. Então os membros da igreja têm o bom costume de entregar 10% da sua renda como dízimo para a manutenção dos trabalhos todos. Mas não é mera manutenção, eles entregam a Deus. Só que Deus, não precisando desse recurso, entrega na mão da liderança para fazer o gasto. Daí a nossa igreja envia 10% do que ela arrecada para o Supremo Concílio da igreja. E o Supremo Concílio, com esse recurso, planta igrejas novas, auxilia igrejas que estão em dificuldade e, além de manter programa em televisão, você já deve ter assistido Verdade e Vida e outras coisas, vários programas, inclusive programas sociais, de orfanatos, etc., são mantidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, com o dízimo. Então você que é dizimista está fazendo a obra já está fazendo uma obra missionária. Nós temos missões na Europa, na África e na Ásia, mantidas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que com recursos, doações e também com os dízimos que são dados. Daí
a nossa igreja separa 54% da nossa arrecadação para plantação e revitalização de igrejas. Então nós temos 54% da nossa verba dedicada para missões, para você entender a visão da igreja. E nós vamos então para o próximo dever, que é obedecer às autoridades da igreja, enquanto essas permanecem fiéis às escrituras sagradas. Então, a ideia de submissão é uma lição que o mundo de hoje precisa aprender e que nós aprendemos desde pequeno, a nos submeter às autoridades da igreja naquilo em que elas são fiéis às escrituras e enquanto elas forem fiéis às escrituras. E o último dever colocado é participar dos trabalhos e reuniões de sua igreja, inclusive assembleias. Então, participar dos trabalhos, frequentar, também é uma forma de apoio moral. E não tenha dúvida que isso é dever do membro. Assembleia reunida, convocada, você tem, porque a igreja presbiteriana entende que Deus fala pelos seus concílios. Então, uma assembleia manifesta a vontade de Deus elegendo oficiais, presbíteros e diáconos, votando a respeito dos imóveis e etc. Mas também existem os concílios. Nós temos o conselho da igreja, que cuida das causas locais. Nós temos os presbitérios, que são a reunião de igrejas de uma região. Nós temos um presbitério em Botucatu, hoje com 9 igrejas, porque a Maré foi recentemente organizada. E nós temos também, no presbitério de Botucatu, faz parte do Sínodo Sudoeste Paulista, e compreende inúmeras igrejas e inúmeras regiões. E aí temos o Supremo Concílio, que é a reunião de todos os presbitérios, e todos os presbitérios representados por 2 membros e pelos pastores do presbitério. Então, 4 de cada presbitério vão participar do Supremo Concílio como delegados. E nós temos a reunião para que você fique sempre preparado para quando temos, geralmente nos anos da Copa do Mundo. Então, de 4 em 4 anos nos reunimos, e geralmente no mesmo ano da Copa do Mundo, tá? Só para você assimilar e ter ideia de que o Supremo Concílio acontece e elege então o seu presidente e elege também a comissão executiva, a sua mesa diretora, e também são eleitos de 4 em 4 anos. A comissão executiva é formada pelos presidentes de sínodos, juntamente com essa mesa. Bom, queridos, isso são instruções que eu estou trazendo para podermos encerrar, para que a igreja seja bem conhecida, né? A nossa igreja começa em 1859 no Brasil, quando o missionário Archibald Simonton pisou o Rio de Janeiro, desembarcando do navio, porque ele tinha sonhos de ser médico, várias outras coisas lá, e ele abandona esse sonho, vai para o seminário, no seminário decide ser missionário e Deus lhe aponta o Brasil. Por que Simonton veio? Porque o tipo de cristianismo que tínhamos no Brasil, eu posso dizer que ainda temos de certa forma, era insatisfatório. Estava longe das Escrituras e não tinha as Escrituras como sua regra. Daí, 2 anos antes de Simonton, tinha chegado no Brasil o Dr. Calley, um escocês de formação presbiteriana e médico, só que ele veio bancado pela Igreja Congregacional Cristã. Então, ele chegando no Brasil, fez amizade com Dom Pedro II e evangelizava o pessoal da elite. Veio Simonton e, em pouco tempo, 9 anos de vida que ele teve no Brasil, que ele deixou aqui foi extraordinário. Ele deixou um jornal, deixou um seminário, deixou uma igreja organizada. Praticamente a nossa denominação foi que ele deixou organizada. Então, um trabalho extraordinário. Eu poderia apontar 3 nomes importantíssimos. Um deles foi do José Manuel da Conceição e o outro do reverendo Alexander Blackford.
Blackford era cunhado de Simonton, veio para o Brasil evangelizar também, era pastor, casado com a irmã de Simonton, e aqui viveu no Brasil pregando o evangelho e estabelecendo o presbiterianismo. E entre as pessoas para quem ele pregou está o ex-padre José Manuel da Conceição, um brasileiro que muito culto, que conhecia grego, hebraico, francês, alemão, inglês, e aí ele conheceu a Blackford, e Blackford falou do evangelho. Esse homem se entregou a Jesus, se tornou um pastor presbiteriano e plantou igreja por todo o interior de São Paulo, e foi a base do presbiterianismo brasileiro. Então, esses três homens, Archibald Simonton, Alexander Blackford e José Manuel da Conceição, são grandes responsáveis pela fundação da nossa igreja. Então, espero que tenha sido abençoador o nosso estudo dessa manhã. O meu intuito era tornar a igreja um pouco mais conhecida e os membros conscientes dos seus deveres. Então, reassista isso depois, porque vai ficar gravado, para você fazer um check-up, né? Você analisar se você tem cumprido esses deveres e onde tem sido deficiente o seu cumprimento. Então, está aí colocado, é um bom propósito para os que já são membros. E para aqueles que vão se tornar membros, em breve marcaremos uma reunião com o conselho para você ser examinado. Tá, vamos orar a Deus e encerrar o nosso estudo dessa manhã.